A pneumonia é um processo inflamatório e infeccioso do tecido pulmonar. É um quadro relativamente grave que pode acometer indivíduos de qualquer idade, desde criancinhas a idosos. E quais são os sintomas de uma pneumonia? Tosse persistente, episódios de febre, queda do estado geral, pode vir com um pouco de falta de ar, dor no tórax, falta de apetite. Então, se você estiver apresentando uma tosse aí um pouquinho mais persistente, associado a algum desses sintomas, é interessante sim procurar ajuda médica, né? Antes que seja tarde e antes de se dar um diagnóstico de forma tardia. Lembrando que tem um tipo de pneumonia que a gente chama de pneumonia silenciosa, que o paciente não apresenta esses sintomas clássicos, né? Ele vem com queda do estado geral, falta de apetite, indisposição, sem apresentar febre, sem a tosse. Então é um pouco mais difícil de se dar o diagnóstico, e quando se dá o diagnóstico, se dá um pouco mais tardiamente, dificultando até um pouco o tratamento. Então, ficar atento a esse tipo de manifestação da pneumonia, tá certo? O tratamento da pneumonia geralmente é feito em casa mesmo, né, com repouso, medidas de suporte, uso de antibióticos e o acompanhamento médico pneumológico. São poucos os casos que nós precisamos internar. Internamos principalmente os idosos, né, que estão bem debilitados pela pneumonia, ou as crianças pequenas também, lembrando que são vulneráveis e geralmente evoluem de forma não satisfatória e aí, ocasionalmente, precisa receber um suporte hospitalar para ter um tratamento mais seguro. Quanto à prevenção, eu vou citar aqui três coisinhas básicas. Vacinação, né? Se vacinar anualmente contra a gripe, se vacinar contra a pneumonia, principalmente os grupos, né, de risco. Procure informações com o seu pneumologista, que ele vai poder orientar direitinho quais são os grupos, né, que se deve vacinar contra a pneumonia. Existe vacina contra a pneumonia. E lembrar da vacinação da gripe. Segundo fator básico, lavar as mãos, né, e usar máscara ao frequentar ambientes com muita aglomeração, tá bom? E levar um estilo de vida saudável, porque como é que faz para você melhorar a sua imunidade respiratória? Ter uma vida saudável, prática de atividade física regular, controle adequado do peso, dormir bem, ter uma alimentação saudável, não inflamatória, enfim, todos os fatores que levam a ter uma imunidade respiratória adequada, o que protege aí contra a pneumonia. E, por último, quais são os grupos que merecem maior atenção? Os portadores de doença crônica, né? São os grupos mais vulneráveis a ter pneumonia. Os diabéticos, principalmente descompensados, os renais crônicos, os pacientes oncológicos que estão em tratamento com quimioterapia porque tem imunossupressão, os portadores de asma, de DPOC, de bronquiectasia, ou seja, doenças pulmonares crônicas. Porque essas doenças, principalmente quando não tratadas, não acompanhadas, não controladas adequadamente, diminuem a imunidade do indivíduo e aí ele fica mais suscetível a adquirir a pneumonia. Então, esses grupos que eu mencionei aqui, e crianças pequenas inclusive também, né? Esses grupos que eu mencionei aqui têm que ter muito cuidado e manter suas patologias crônicas devidamente controladas.